Bom, quando eu era pequeno, antes de aparecer todos os problemas de hoje em dia da minha vida, eu cheguei a jogar muitos jogos divertidos, jogos que realmente me trazem nostalgia que eu não lembro dele hoje. Muitos desses jogos ficaram no passado, aí a gente tenta lembrar para poder lembrar daquele tempo que era mais fácil, quando o sentimento era só jogar, não tinha que se preocupar com nada da vida que poderia nos trazer problema no futuro. Aí a gente jogava, se divertia, passava o tempo horas e horas jogando, sem se preocupar com nada, com problema não. A não ser a escola que você tinha que ir, se faltava levava nota zero, repetia de ano, essas coisas. Bom, muitos desses jogos fica no passado e você não lembra mais o nome do jogo, mas tem a lembrança do que fazia no jogo, a fase que passava, o chefe que enfrentava e essas coisas. Caso você não lembre dos jogos, estou aqui para lembrar de alguns jogos que você jogou na infância, que você não lembra o nome, que trouxe nostalgia. Então, se gostar do vídeo, já deixa logo o oco no like. Lembrando que será uma lista de 10 jogos e esse é apenas a parte 1. Então, se gostar do vídeo, repetindo, dê uma pegadinha no like. Bora para a lista de 10 jogos antigos que trouxe nostalgia para mim. Falou! O primeiro para dar uma pegadinha nessa lista, para abrir esse vídeo com chave de rola, quer dizer chave de ouro, é o game Shad. É Shad alguma coisa, mas eu só vou dizer Shad porque é só a parte do nome que eu lembro. Também tem Angel alguma coisa lá, foda-se. É um game que eu joguei mais ou menos da minha infância, mas eu tenho como lembrança. Eu lembro que eu tinha um PC antigão, do XP e tal na época, e esse amigo da família, o Trino, que hoje em dia é marido da minha prima e tem um canal chamado Dr. PC em Família, ele baixou esse jogo no meu PC. Nessa época eu nem sonhava em ter internet, era um do XP antigão que eu jogava jogos antigos. E eu jogava muito esse jogo. A lembrança rasa que eu tenho do jogo é que o personagem tá dormindo, só que tá tendo pesadelo. Aí ele acorda em um lugar que parecia muito uma mansão e andava pelo lugar, tinha que abrir o local, pegar a chave, isso, aquilo. Aí tem uma hora que você acha uma pistola e tem que matar um monstro que tem lá. Aí o personagem acorda, você anda pelo cenário. Aí tem uma parte que eu não lembro se é no início do jogo ou no meio, que você entra, tá tipo um castelo e tal. Ele passa pelas armadilhas, passa pelos obstáculos. E você pega uma espada de luz lá que você pode fincar no chão e recarregar a espada. E você luta com os bichos, defende, tem uma pistola e tem uma configuração estranha. Eu lembro que o meu PC teve uma vez que era tão fraco, mas tão fraco, que os braços do boneco eram bugados. Você jogava com o boneco sem braço, sem mão, sem perna. Eu nunca consegui zerar o jogo, porém é um game que vale muito a pena. E que eu lembro também que ele virava demônio, né? Tem um outro jogo que o cara virava demônio que eu não lembro o nome, é The Service ou Sup, alguma coisa assim, que também é bem legal, que tem um e o 2. Enfim, então esse jogo fica em número 1 na lista, lembrando que ele não é mais ou menos importante, mas ele fica no início da lista. Agora vamos para o próximo jogo. But he had the key. Let's get out of here and check the church. I've had enough of this hotel. O próximo game que eu vou falar nessa lista é um jogo chamado Croc Legend, que é um jogo de um crocodilo verde, que lembra muito Crash, só que um Crash antigão. Eu lembro que eu jogava muito esse jogo no antigo e saudoso Windows XP, que na época era muito bom e hoje em dia eu ainda acho muito bom. Se bem que eu, depois disso, eu migrei para o Windows 7, fiquei no Windows 7 por muito tempo, depois fui para o Windows 10. Versão leve, né, que meu PC é uma bosta. Enfim, Croc é um game que era muito divertido de se jogar e tal. E na época eu não sabia que essa versão que eu tinha era uma demo, porque novamente esse amigo, que hoje em dia é marido da minha prima e tem 2 filhos, ele baixou no meu PC. E antes eu sabia o que é a internet. E esse jogo era uma demo do Croc. Eu não sabia que era uma demo. Eu lembro que eu passava as fases, pegava umas esmeraldas, dava rabada, podia dar bundada nas caixas, derrubava os bichinhos e por aí vai. Aí eu passava, tinha os obstáculos para passar e eu gostava muito desse jogo, era bem divertido. Até que teve uma parte lá, um cenário lá que não lembro que momento, que você tinha que subir e subindo. E se você perdesse todas as vidas, não tinha continue, você voltava pro início do jogo, não tinha save.
sei porquê, talvez fosse a versão da demo lá, mas eu não sabia o que era demo na época. Eu sei que se você perdesse todas as vidas, você voltava pro começo do jogo. Aí, como eu disse, eu lembrava que eu subia as caixas e na tela em cima, que eu chegava bem no final, o jogo acabava e mostrava escrito o site do jogo, tá, pra você comprar a versão completa, e eu fui ver que era uma demo. Esse jogo é bem divertido, vale muito a pena você jogar ou rejogar caso você já tenha jogado no passado. E quem não jogou, jogue, e vale muito jogar. Lembrando que esse jogo tem uma continuação, Croc 2, que eu joguei um pouco também na minha infância, mas não me marcou como marcou um. Aí você tenta, depois de muito tempo, revisitar aquele jogo para lembrar daquela nostalgia do passado, mas você sente que não é a mesma coisa como foi na época. Porém, vale muito tempo lembrar, vale muito a pena lembrar o Croc Legend, o crocodilinho que lembra muito Crash. O próximo jogo que irá te deixar um oco na sua infância é o game chamado Pandemônio, que também tem um outro sobrenome que eu não sei, mas se eu achar eu vou colocar aí na descrição, mas se eu não achar, foda-se. O nome do game é Pandemônio e é assim que eu conheci esse caralho. Ouviram bem? Enfim, o nome do jogo, como eu disse, é Pandemônio, que é um jogo de dois feiticeiros, uma mulherzinha lá e um bobo da corte que tem tipo um bonequinho que fala também. O que eu lembro do jogo, da introdução do jogo, é que eles estão lá fazendo feitiços, fazendo mágica, jogando fogos de artifício, até que algum feitiço que eles fazem errado escapa do livro de feitiço deles, sei lá, alguma coisa lá, e sai um bicho lá que parece uma piranha, um sapo, alguma coisa assim. Aí o bicho meio que engole a metade da cidade inteira e os protagonistas têm que passar pelos obstáculos para poder derrotar esse monstro. Se eu não me engano, o monstro final é um olho, nada a ver com aquele sapo lá. Enfim, eu jogava muito com a menina porque ela pulava bastante, ela era mais lenta, mas pulava mais. O bobo da corte era mais rápido, mas rodava, era mais rápido, mas rodava, mas pulava menos. Eu sempre gostava de jogar com a menina, porque ela pulava mais. Aí no início do jogo você tinha que pegar uns poderzinhos, rajada de energia, rajada de choque, rajada verde, ou pular na cabeça dos bichos como se fosse Super Mario. Eu lembro que eu jogava bastante esse jogo, né? Mais uma vez, eu acho que foi esse amigo que baixou esse jogo no meu PC pra mim, porque eu tenho uma memória rasa do jogo. Eu lembro que eu morria muito nas certas fases, que tinha fases difíceis pra burro e eu só morria nelas, né? E eu tenho lembranças boas desse jogo. Eu lembro que eu tinha um amigo lá chamado Guilherme, que hoje em dia eu não converso com ele, eu não tenho mais contato com ele, já tem filho, tá gordão, pá, mudou totalmente a figura dele. Eu lembro que quando a gente era criança, eu passei esse jogo pra ele, instalei no PC dele lá. Aí, conforme eu fui jogando o jogo, eu fui guardando, escrevendo no papel as senhas, né, os códigos, para caso eu morresse e voltasse daquela fase, da mesma fase, porque eu não lembro se tinha continuação e tal, mas morresse naquela fase, eu usava o código e voltava daquela mesma fase. Eu lembro que ele me pediu códigos que eu tinha para poder passar de fase, que nem eu passei, mas eu falei pra ele, não, joga com a sua própria raça que eu não vou te passar o código. Aí ele teve que jogar sozinho. Eu lembro que eu não conseguia zerar o jogo de jeito nenhum, até que eu usava os saves para voltar daquela fase para finalmente passar. Até que enfrentei o chefe final, derrotei, só que eu não consegui ver o final do jogo porque o jogo bugou. Então, tanto sacrifício para no final não ver o final do jogo. Enfim, o Pandemônio tem o Pandemônio 2, eu não sei se tem o 3, mas tem o Pandemônio 2. Eu nunca cheguei a jogar, não conheço a gameplay, mas eu recomendo que jogue o 1 para lembrar das nostalgia e também jogue o 2. Então o Pandemônio fica na lista como o terceiro jogo, que marcou muito a minha infância e também pode ter marcado a sua.
quarto game que vai ficar nessa lista é o famoso Crash Bandicoot. O Bandicoot laranja antropomórfico que pega maçãs misturadas, que fuge do laboratório do Cortex, o famoso Crash. Eu lembro que eu joguei muito esse Crash, é o Crash 1 mesmo, sem remaster, sem nada. Eu lembro que eu joguei muito ele eu acho que foi no PS1, mas também joguei através do emulador. Enfim, eu lembro que a primeira vez que eu joguei foi bastante divertido e tal. Eu tinha que pular nos bichos, se encostasse no bicho tinha alguma animação que... tipo uma animação dele se despedaçando, caindo, quebrando. E você pegava aquela famosa máscara, Aku Aku, que a gente nunca sabia o que ele falava, que era a máscara de um feiticeiro antigo, que foi preso na máscara, que tem o seu irmão maligno, que é a máscara do Cortex lá. Eu lembro que eu já joguei bastante esse jogo, eu demorava para passar as fases, mas passava. A trilha sonora do jogo me marcou bastante. Quando você pegava 3 máscaras, você usava ela na cara e ficava invencível por um tempo. Morria muito no jogo, mas eu lembro que eu já cheguei a zerar um dos jogos. Eu joguei também bastante o Crash Titans, aquele lá. Era um jogo bem da hora. Muitos não gostavam do Crash Titans lá, que você pegava os titãs, o Crash era tatuado e tal. Muitos não gostavam daquele jogo, mas eu gostava bastante. Mas o que vai ficar nessa lista é esse primeiro Crash, porque você passava as fases, girava estranhamente, pulava os obstáculos, derrotava o chefe e eu morria muito, dependendo hoje em dia o povo passa fácil, tem a versão remasterizada do jogo, mas um dos jogos que marcou muito a minha infância foi o Crash Bandicoot 1. Também vem os outros de corrida, o 2, que se não me engano foi um dos Crash que foi dublado, né? Mas eu joguei muito Crash de corrida, joguei muito o primeiro Crash e ele estará na 4ª colocação, um dos jogos que mais marcou minha infância. Todas as coisas secretas, galera. Beleza. Aê. Ok. Pegamos as coisas aqui, eu não lembro que caminho tem que seguir aqui. Morreu ali, trouxa. Ah, beleza. Mas então, eu não lembro direito onde estão todos os itens secretos, pra onde tem que ir o tempo inteiro. Mas a gente vai descobrindo, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente deixou pra trás, maluco. Tem que tomar... Ai, caraca, mano. Por ali não dá pra passar, hein? Vamos voltar aqui e ver se dá pra ir pelo outro lado. Tem que tomar cuidado quando tá voltando na tela assim, porque além do Crash fazer uma cara de desespero absurdo, a gente não consegue ver os itens direito, né? Então, vamos vir com calma aqui. Ah, beleza. Aê. Dá aquela batidinha. O próximo game que eu vou falar, que tá na 5ª colocação, se chama Spyro the Dragon, ou Spyro Dragão, tanto faz a forma que você pronuncia. Esse jogo foi um dos grandes jogos que também marcou bastante a minha infância. Eu lembro do Spyro quando o Drino, que é hoje em dia é namorado da minha prima, ele trouxe lá o console dele lá, o PlayStation 1. Antigamente, que se eu não me engano, eu tinha um PlayStation, ou não tinha nenhum, né? Porque eu ganhava um videogame, aí eu acho que alguma coisa acontecia, caía, quebrava, não sei o que acontecia, mas ele nunca durava um videogame. Enfim, aí ele trouxe lá o PlayStation dele, um console branco, que tinha aquela abertura nostálgica que eu mostrei no início do vídeo, e pôs esse jogo do Spyro Dragão. Era um jogo que pra ele era um jogo infantil, né, que ele colocava pra nós jogar e tal. E eu lembro que eu passei várias fases, tinha que pegar os ovos. Eu lembro mais ou menos da história, que tem lá o vilão do jogo transforma os outros dragões em ovos, só não acerta o protagonista, que é o Spyro, porque ele é pequenininho, que eu não sei se ele é um dragão pequeno ou simplesmente porque ele era criança. Só sei que teve muitos outros jogos de Spyro com o tempo que eu joguei, mas esse marcou porque eu tinha que passar as fases, derrotar os monstros, eu dava pra tacar fogo nas coitadas das ovelhas que não fazia nada, pegar os ovos como eu falei, e pegando os ovos e salvando os amigos dele e por aí vai. Eu lembro que dava pra passar nos portais. Aí nesses portais que passava, você voava um tempo lá até o jogo carregar e você ir para o próximo local. E o Spyro não voava em si, ele só pranava tal, porque não sei por que não voava, mas pranava. E era bem divertido, eu passei todas as fases, derrotava os inimigos. Eu não lembro se nesse jogo tinha, se não me engano, tem uma libélula que parece uma fada que você andava com você. E esse foi um jogo que eu consegui passar todas as fases, pegar os ovos escondidos das fases, passar os obstáculos. E no final
Quando eu tava para derrotar o chefe no final, depois que eu peguei todos os jogos, ele desligou o videogame e disse que tinha que ir embora. Mas foi um dos jogos que mais joguei. Na época que eu não tinha videogame, que ele trazia videogame lá, a gente jogou muitos outros. Mas esse era legal porque foi o início, quando eu finalmente conheci o PlayStation 1 e soube que era um jogo da hora de verdade. Então Spyro The Dragon 1, né, fica nessa quarta colocação, como um dos jogos que mais marcou a minha vida. Me corrigindo, fica na quinta colocação. Ai ai. O próximo game que fica na sexta colocação se chama Manhunt, que é um dos jogos mais polêmicos da Rockstar. Bom, a Rockstar se lascou muito no primeiro jogo, mas teve coragem para fazer o segundo, que é o Manhunt 2. Mas enfim, eu vou falar do Manhunt 2 porque o 1 eu não cheguei a jogar. Bom, o Manhunt foi um dos jogos que eu joguei bastante na época do Play 2 e eu ia deixar ele para a possível continuação desse vídeo, né, que eu falaria dele, né, por jogos envolvido mais pro PS2, mas vou colocar ele nessa colocação porque o outro vídeo que eu fiz eu acabei perdendo porque eu formatei o PC e esqueci de apagar. Corrigindo, na verdade, o PC deu erro, ou deu problema no Windows, eu tive que formatar e perdi meus vídeos. Enfim, Manhunt foi um jogo muito polêmico da Rockstar, como eu disse. A Rockstar teve coragem de fazer uma continuação e é um dos jogos que foi muito, vamos dizer, macabro, né? Porque você tá num lugar onde os prisioneiros estão se matando, estão se acabando, estão se ferrando, e você é um cara com problemas mentais que tem um parceiro te ajudando, que depois você descobre que é coisa da mente dele e tal. Aí você tinha que matar as pessoas lá de várias formas possíveis, sobreviver a eles, que eles querem te matar o tempo todo, e você quer fugir daquele local e matar eles. Bom, eu lembro que eu joguei bastante esse jogo no PS2, morria muitas vezes porque os bichos sempre me achavam, eu tinha que se esconder no escuro, pegar por trás, meter faca, meter isso, meter aquilo. É um jogo muito mesmo polêmico. E eu realmente joguei ele no PS2. Eu não cheguei a jogar ele no PC, mas eu vi gameplays deles. Muitos falam do 1, né, que é bem polêmico também, né, que tem um tema lá que o cara tá preso em um lugar, né, para um filme real, que eu esqueci o nome, o termo para os filmes reais, né, que ele tem que sobreviver aos caras, senão os caras matam ele, e ele tem que sobreviver matando os caras de várias formas possíveis. Esse 1 eu não cheguei a jogar, não conhecia o 1, mas joguei muito os dois. Eu lembro que eu cheguei quase no final, mas eu não consegui passar porque eu morria muito, não sabia para onde tinha que andar e só me fudia no jogo. Então ele vai ficar nessa colocação, a sexta colocação, a quinta colocação, sei lá, já esqueci. Mas ele vai ficar com um dos jogos que realmente me marcou a infância, que realmente trouxe nostalgia pra mim. Porém, a Rockstar não teria coragem de fazer uma continuação, né? Porque fez um jogo polêmico 1, passou por vários processos, se eu não me engano, teve gulhão pra fazer continuação e falou, chega que já deu, e parou no 2. Então ele fica nessa colocação. Fixing from God.
Send him to hell! Bom, na sétima colocação fica o game Bully, que é um game muito divertido, que conta as aventuras de Jimmy Hawkins, que é um delinquente, né, que já foi expulso de várias escolas diferentes, e nessa escola chamada Bully Academy, que é uma escola muito problemática, cheia de bullies e coisas diferentes, e o Jimmy Hawkins, né, que é o protagonista, tem que sobreviver nessa escola, mandar na escola de qualquer jeito. E o Jimmy Hawkins, apesar de tudo, ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa de bom coração. E eu lembro na introdução do game, o novo padrasto da mãe dele chamava ele de James e tal. E na abertura mostrava uma placa lá, eu acho que era da Bully Academy, e quando você iniciava o jogo não tinha placa, ela só existia na intro, na introdução não tinha. E eu lembro que eu joguei muito esse jogo no PS2, mais um game pro PS2. E joguei muito no PS2, passava as fases, derrotava as missões mais difíceis, fazia aula de química, mexia com a bicicleta, fazia as aulas lá de inglês que eu não conseguia passar, metia a porrada dos bullies, derrotava os nerds, derrotava os bullies, beijava as meninas na escola. Era um dos jogos mais legais, né, que também foi polêmico, né, também na época foi polêmico. Eu ouvia falando que o jogo tinha que ser retirado de vários lugares que vendiam o jogo porque era polêmico, que tinha um tema escolar, falava sobre o bullying. Só sei que na época falava que o jogo era proibido também, eu não entendia direito, mas eu gostava do jogo. Eu comprava o jogo, passava as fases, comprava as casinhas lá que você pegava, andava de skate, andava de bike, e descobri que no final do jogo, quando você zera, você pode pegar até carro, né? Você pega moto, pega bicicleta, anda de skate, mas você podia pegar até moto. Eu lembro que tinha uma versão que eu baixei, né, que era para PC também, que eu usava os códigos, códigos, e desbloqueava todos os itens, todas as coisas antes da hora, os trajes e tal. Então foi um jogo que eu joguei bastante, que eu já zerei bastante no Play 2. Eu não sei se eu zerei no PC, mas joguei bastante, foi muito divertido. Eu descobri muito tempo atrás que dava para jogar online, né, que tinha um servidor lá que criaram para PC, que dava para jogar online com as outras pessoas, só que tinha servidores de vários países diferentes. Porém, o servidor do Brasil foi meio que foi banido, bloqueado, desativado, porque os brasileiros, de vez em respeitar o servidor, eles iam lá para poder tumultuar o jogo, bugar o jogo, sobrecarregar o jogo, porque eles enchia, tacava mod, tacava item até umas horas, até que o criador do coisa meio que desativou o servidor brasileiro por culpa dos próprios brasileiros, que meio que entupiram o servidor de mod, de coisa, os bagunçou, tumultuou no cenário, fez bagunça. Então só dava para jogar através dos outros servidores. Mas é um jogo que vale muito a pena você relembrar, você jogar. Muitos hoje em dia querem o Bully 2, que eu não sei como seria. E muitos teorizam que o Jimmy Hawkins é o mesmo personagem do Manhunt 1, né? Que ele cresceu, virou um psicopata e tal. Mas eu não acredito, porque o Jimmy Hawkins, apesar de tudo, era uma boa pessoa. E ele fica nessa colocação, que eu não lembro, eu acho que é a 7ª colocação. Um dos jogos que marcou bastante, e vale muito a pena jogar, e merece um remake ou se não uma continuação. Então bora lá. Aqui vai um extra do jogo Bully que eu esqueci de falar. Tinha aquelas famosas lendas lá da menina fantasma, que dizia que no Bully existia uma menina fantasma. E eu lembro que eu via muito vídeo no YouTube sobre isso, sobre o easter egg, o pirata escondido do jogo, a sereia supostamente que existia no jogo, que você entrava naquela house lá,
Aquele cenário lá que você vai num lugar de terror, que tem uns anões, tem uma sereia lá e tal, por aí vai. E diz que no cenário do jogo lá nas fases do rio você podia achar uma sereia, que no final não foi comprovado que é verdade. E sobre a menina fantasma, a gente vivia procurando no jogo, pensando que era verdade, e nunca achava essa tal menina fantasma. Mas eu sempre acreditei na época que tinha essa menina fantasma no jogo. E dizia que ficava escondido no porão da escola feminina e tal, mas a gente nunca achou. Nunca foi comprovado, mas tipo, tinha vários vídeos fake no YouTube dizendo que existia essa suposta menina fantasma no jogo. No final, realmente não tinha. E também tinha aquelas teorias dizendo que o vilão do jogo, Gary, acho que é Gary, que era um lobisomem e tal, que ele virava lobisomem, por isso que ele tinha aquela cicatriz e tal. Então existia muita lenda por trás do jogo, os segredos, coisas. Então foi marcado por vários vídeos falando sobre as teorias, segredos, mistérios desse jogo. Então boa parte da nostalgia fica também por esses vídeos do YouTube que falava sobre os mistérios, menina fantasma, o pirata, a sereia e tudo mais. Então agora vocês vão pro próximo. O oitavo jogo que fica nessa lista fica no game Resident Evil do PS1. Por que não os novos? Porque eu nunca tive um PC que rodava. Então estamos falando de nostalgia, de passado, não de atualidade. Então Resident Evil fica marcado como um dos jogos que eu mais gostei de assistir jogando na época. Isso tem que contar uma velha história. Na época do PS1, o Drino, que hoje em dia tem um canal chamado Dr. PC em Família, que é ele e a família dele, ele trouxe lá o PS1 dele e ele jogava, de vez em quando trazia lá e jogava o videogame lá. Aí ele jogava muito Resident Evil 2, o 3, o 1. E tinha uma mecânica totalmente diferente, lá que tinha que segurar o botão para frente, andar pelo cenário. Tinha aquela musiquinha lá de fundo, lá onde você salvava o jogo, que era muito boa. E eu não sabia controlar, não sabia jogar, até hoje eu não sei jogar, porém aprendi a controlar. Mais pra frente a Daniela, que é a mulher do Drino, resolveu tentar jogar. Então o Drino ensinou ela a jogar, passar, jogar, até que ela começou a gostar da franquia Resident Evil, graças a ele que ensinou ela a jogar. E ela que assistia aqueles filmes lá do Resident Evil, lá com a Alice, sei lá como fala, perguntava por que eles não conseguem dar golpe, chute que nem no filme, porque aquilo lá não tinha nada a ver. Mas hoje em dia o povo acha que é bem melhor que aqueles filmes anteriores que fizeram, né? Bosta dos filmes, a série zoada. Não fizeram uma coisa que presta sobre Resident Evil. A série e os filmes ficaram tudo uma bosta. Enfim, aí ele jogava bastante, passava, jogava, e eu gostava de assistir ele jogando. Até que um dia, não sei como, que na época eu não era muito famoso no YouTube, eu não tinha, não sei se tinha, ele conseguiu gravar através de fita cassete, ou sei lá o que ele usou lá, ele tem que explicar. Conseguiu gravar gameplay pra me assistir, que era tudo preto e branco. Então eu não lembro se eu assisti, parei pra assistir, mas ele gravou na fita, tava lá gameplay. Ele jogava outros jogos como Alone in the Dark, mas não aquela versão antigona, mas sim aquela versão que você joga com um detetive, uma mulher, que era um jogo mais de fantasma, né? Pelo menos aquilo parecia sem fantasma. Lembrava Resident, mas tinha fantasma, aranha e uns bichos estranhos lá, fantasma. E esses jogos ficam todos marcados na nostalgia, porque são antigos, né? Você lembra quando o tempo era mais bom, né? Chegava em casa, jogava, não tinha que se preocupar com os problemas. E tá nessa colocação como um dos jogos que mais trouxe nostalgia, que tinha no cenário do Resident Evil, eu acho que foi no 2 ou no 3 lá, um cenário lá que você joga com a Cré, né, no final da Cré, que você andava pelo cenário, fugia dos zumbis. Você tinha um carro que parecia muito, lembrava muito o carro do Mr. Bean, lá se você compara, você vê que é muito parecido. E tem uma parte lá que depois eu vi em um vídeo que tem um rosto de uma mulher bem no canto do cenário. Se você frisar, parece muito a personagem do, eu acho que é Regina, não lembro o nome dela, lá do Dino Crisis ou Dino Crisis.
e também um zumbi escondido no cenário lá do Resident. Então, por ser um jogo que marcou muito a infância, trazer aquela musiquinha clássica, os chefes difíceis, as armas infinitas, fica nessa colocação. I guess that makes sense, right? Please, can I just carry one heal? One little heal with me. Just a little bit. I guess we didn't have to grab that heal. He is now useless, discard, okay? Okay, he didn't do his big hit against us. That's why I shot him. He was gonna jump slam us, dude. And if it was a hunter, it would chop your head off, just by the way. Discard that key as well. No liquor here. Hey, though. He's what I'm talking about. Oh yeah, the lighter is at the top there. Bom, nono game dessa colocação, mas não menos importante, se chama The Simpsons Pro Wrestling, que é um jogo dos Simpsons de luta livre, basicamente. Muitas pessoas não gostam do jogo, lá acham zoado, mas eu lembro que eu joguei bastante, porque eu lembro que eu tinha um PS1, não sei se é bem essa história, né, mas é uma memória vaga, que eu comprei o jogo, né, eu comprei na locadora não, nessas vendinhas que tem na rua aí, eu comprei o jogo, e era um jogo de luta livre do Simpsons, né, que você escolhia um personagem do universo do Simpsons e tinha que lutar com outros. E o jogo era muito difícil, derrotar os bonecos, essas fases, tinha o Butters como vilão, mas o chefe final mesmo era os alienígenas, aqueles alienígenas que babava, que toda hora que eu via eu babava também, não sei porquê. Que ficou depois canônico no Simpsons, que ele nunca foi, só aparecia no especial do Dia das Bruxas do Simpsons e pá. Mas o personagem que eu mais gostava de jogar era Kamagi e Kameg, porque eu gostava mais de jogar com ela, simples, porque podia jogar Meg nos inimigos, ela podia aprender mais ou menos alguns minutos do personagem e podia meter a porrada. Aí eu tacava a Meg, ela prendia os inimigos e metia a porrada. Só que não dava certo no último chefe, que era mais difícil de todos, né, pra derrotar. Eu não sei se eu cheguei a zerar o jogo, só sei que era um jogo que marcou bastante. E também, se eu não me engano, ele é inspirado num episódio do Simpsons, muito antigo, né, que o Simpsons inventa de... O Homer Simpson inventa de lutar na luta livre e tal, aí ele apanha e tal, Eu nunca vi esse episódio, mas eu lembro dele lá, que esse episódio existe. Basicamente, o jogo é em homenagem a esse episódio. E eu joguei bastante ele, era bem divertido de jogar, né? Muitos falam que o jogo é ruim, mas não é, eu gosto bastante, é bem legal. E menção rosa para um jogo chamado Combição Encossadinha, né? Que eu não lembro se tem no Mega Drive ou no Super Nintendo, que você tinha que pegar o outro, pegar a armadilha, derrotar o outro. E também menção para o jogo lá do Tom e Jerry, que eu tinha que pegar os itens e derrotar o outro. Então o Simpsons Pro Wrestling fica marcado aqui como nono jogo. Não tenho muito o que falar com ele, só sei que marcou, foi divertido e vale a pena relembrar. In the old country, a smart kiddie like you be killed before the second grade. I'm sending you back to the bog where you were born.
último jogo para fechar essa lista de 10 jogos fica com o game Pac-Man World. Pac-Man World é um jogo muito divertido que eu também joguei bastante na época do PS1. E, se eu não me engano, foi um jogo, um CD que esse amigo arrumou pra mim lá pra me jogar, e eu não lembro se esse PlayStation 1 era meu, se não era. Só sei que foi a primeira vez que eu conheci esse jogo, que era um Pac-Man 3D, né, que andava para todos os lados, pulava, rolava. E você pegava aquelas bolinhas tradicionais dos jogos antigão do Pac-Man, certo? E eu não sabia que essas bolinhas que você pegava dava pra atacar nos inimigos. Eu pensei que era só de enfeite, só pra acumular. Mas depois eu fui descobrir que você podia atacar. Aí você tinha que salvar a família do Pac-Man que foi sequestrada e tal. E eu chegava até o final e não conseguia achar todas as bolinhas. Eu lembro que eu fiz até uma live passando nas fases difíceis e tal. Tem uma fase lá que você tem que fugir de uma mão lá que não mostra a cara dela, que você tem que fugir. E os chefes eu vivia perdendo, perdia várias e várias vezes, não conseguia passar de jeito nenhum. Mas é um jogo que marcou bastante a infância. Esse no último é um dos jogos que eu mais lembro, que eu mais joguei. Dava pra você correr tipo igual o Sonic, depois ele rolava, pulava de bundada, pegava as frutinhas especiais que deixava ele blindado. E é um negócio bem divertido. Eu lembro que eu cheguei até o final do chefe, que era um Pac-Man robótico. Depois você descobre que aquele Pac-Man na verdade era um fantasma disfarçado. E era bem legal, as fases difíceis de fantasmas, obstáculos, caminhos. Lembro também da abertura do PlayStation 1, que também marcou. Então, um dos jogos que foi mais divertido ter jogado. Depois teve o Pac-Man 2, que eu também joguei. Também teve o 3, só que o 3 não tem para o PlayStation 1, tem para o PS2, mas não tem para o PlayStation mais. Vale muito a pena você jogar 1, 2, passar as fases e relembrar o tempo quando as coisas eram mais fáceis. Depois disso fizeram um jogo chamado Pac-Man World Real Pack, eu acho que é Real Pack ou Repack, que é meio que uma remasterização, com mais, se eu não me engano, chefes melhorados, fases novas, novos itens, power-ups e tal. Se você gosta do jogo clássico, vale muito a pena você rever o jogo nessa versão nova, o Real Pack. E era legal que você pegava as frutinhas, tinha que sair correndo, rolar, pular nos obstáculos, enfrentar o chefe. Então era legal, porque foi a primeira vez que eu conheci um jogo do Pac-Man que ele andava para todos os lados. Então, como último jogo dessa lista fica o Pac-Man World. Eu recomendo que você jogue. Sem contar a tradicional musiquinha de início do jogo, né? Que você pega as frutinhas lá, lembra um pouco os jogos clássicos e tal. Então vale muito a pena você ir lá e rejogar. Bom, bundões, o vídeo fica por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, comente o que achou. E se lembrar de algum jogo antigo que você gostou na infância, deixe nos comentários, diga sua experiência para possível parte 2. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo para eu guardar de memória, né? Para lembrar dos jogos que eu joguei. Tinha muita coisa que eu podia ter falado dos jogos, mas
O momento não foi adequado para falar, não que seja algo impróprio, mas eu não me senti tão confortável para falar. Porém, esses são jogos da lista. Em breve, se eu gostar de como o vídeo for, eu faço a continuação com outros jogos, PS2, jogos antigos de arcades, de Polystation, Mega Drive, Super Nintendo, todo tipo de coisas que eu lembrar. Então, o vídeo está aí, goste ou não goste, eu postei. E é isso, até um próximo vídeo continuação. E é isso aí, falou e fui, bundões. Tchau, tchau. Ei, você mesmo que está vendo esse vídeo, você que ficou no final desse vídeo, você que gostaria de deixar um oco na Copa e quer colecionar todas as figurinhas dos jogadores mais famosos, como Jailson Mendes com o seu bundão, entre outras. Dito isso, confira a figurinha da Copa do Mask 009, uma figurinha cheia de machos peludos e diferentes personagens. Temos a figurinha do Vinícius Cabelo, o Ursinho Bundão, temos a figurinha do Jonathan, o chinesinho, e temos a figurinha mais famosa, Henrique no modo Exu. E não podemos esquecer da figurinha do Mask. Confira agora o álbum de fotos do Mask, o álbum mais delicioso que te deixará um oco na Copa. Confira e também pegue o seu, é uma delícia. Compre o seu também, figurinha das Copas do Mask, deixando o oco nas figurinhas. É nóis.